Reverendíssimo Giacomo Moreno, grande líder, nosso professor na escola diaconal, durante todo o tempo de escola, 7 anos. Reverendíssimo Diácono Sérgio, Diácono Adroaldo, ministros, coordenadores, senhores, senhoras, jovens, adolescentes que estão aqui. Enfim, saúdo a todos. Todos os paroquianos que estão aqui e também os que não estão aqui. Gostariam de estar, mas por algum motivo não estão. Um grande abraço fraterno, um amigo que deseja o melhor para todos vocês. Paz e bem. Eu gostaria de começar a minha pregação parabenizando vocês, primeiro pela escolha do tema e também pela coragem em tratar do assunto onde a nossa humanidade perdeu o amor pelo outro. Onde esperávamos que depois de uma pandemia, a Covid, que só no Brasil matou quase 1 milhão de pessoas, e tínhamos esperança que depois de muito sofrimento e dor, nós voltássemos bem melhores, mas isso não aconteceu. E nós sabemos disso. Vivemos hoje 2 guerras, e muitas guerras pequenas que enfrentamos no nosso dia a dia, onde todo mundo está voltado e atento, rezando pela paz. Apesar de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu venho aqui, nesta noite, refletir o tema perfeitos e misericordiosos como Pai, e o lema é perdoando que sereis perdoados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. É um tema muito difícil nos dias de hoje. E difícil também, meus irmãos, de acreditar que nos dias de hoje seria possível. E não é fácil, falar desse tema hoje. Mas é necessário, sim. É necessário. Por isso, parabenizo a comunidade por isso, e a coragem também, né? De colocar esse tema para que a gente possa refletir um pouco sobre ele. Mas apesar de tudo isso, meus irmãos, qual é a alegria do Senhor? Qual a alegria do Senhor? É perdoar. A grande alegria do Senhor é perdoar. Se nós formos estudar esse capítulo 15, no mesmo Evangelho, contém 3 parábolas. A ovelha desgarrada, a moeda perdida, e depois a maior de todas, a do pai e dos 2 filhos, o pródigo e o filho que se julga justo e que se crê no santo. Essas 3 parábolas falam da alegria de Deus. Deus é alegre. Deus é alegre. E isso é interessante para nós, né? Muito interessante, né? Depois de tudo isso, o Senhor é alegre. O Senhor é alegre. Em que consiste a alegria de Deus? Diante de toda essa realidade que acabamos de ver e que presenciamos dia a dia, a alegria de Deus é perdoar. A alegria de Deus é perdoar.
É o júbilo de um pastor que encontra a sua ovelha. É a alegria de uma mulher que encontra a sua moeda. É a felicidade de um pai que volta a receber em casa o filho que se tinha perdido. Estava morto e a viver. A maior alegria do pai, né? E quem é pai, como eu sou, entende muito bem isso, né? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a síntese de todo o evangelho inteiro de Lucas. Aqui está o cristianismo. Mas não se trata de sentimentos. Não é moralismo. Pelo contrário, misericórdia é a verdadeira força que pode salvar o homem. E também todo mundo naquele câncer que todos nós conhecemos, o câncer do pecado, o mal moral e o mal espiritual. E só o amor, meus irmãos, preenche todos esses vazios. Só o amor preenche todos os abismos negativos que o mal abre no nosso coração e na nossa história. Somente o amor pode fazer isso. E esta é a alegria de Deus. Façamos essa experiência, a experiência do amor, e verão uma grande mudança na vida de todos vocês. Olhando bem, meus irmãos, do Evangelho que acabamos de ouvir hoje, proclama-se aquele agir de Deus, do qual depende todo o resto e que torna possível a nossa conduta do homem, a nova conduta do homem. Seja misericordioso como também vosso Pai é misericordioso. E Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, ele realizou o supremo amor de Deus, o amor de Deus pelos homens. Ele se tornou um homem novo, um homem espiritual, que é o tronco de uma nova humanidade. E quem adere a ele, meus irmãos, se torna também um homem novo, um homem espiritual, capaz de atitudes movidas pelo amor, que pode tornar-nos participantes, mediante o seu Espírito, da sua vitória. E Jesus fez o bem, e fez o bem a quem odiava ele. Perdoou a quem crucificou ele. Deu tudo a quem não tinha nada. E nada com que ele pagar. Perdoou tudo isso. Não julgou e não condenou ninguém, mas remeteu todo o julgamento ao Pai. Jesus, ele não dá somente um exemplo. Jesus, ele nos dá também a força, nos dá a graça, essa graça necessária a que ele pede para enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou. E aí eu queria frisar isso. A quem lhe pede? A quem lhe pede? Nós, meus irmãos, nos relacionamos, nos nossos relacionamentos do dia a dia, na família e no ambiente de trabalho. Não julgar, não condenar. O melhor é falar o que nos incomoda. O melhor é falar o que nos incomoda. É expressar com clareza o próprio desacordo. E Jesus condena o juízo, não a correção. Precisamos compreender isso, né? Quando você corrige o irmão, você faz dois favores. Dois. Primeiro, mostra que ele é capaz de aceitar a correção.
lhe dar uma possibilidade de defesa. Isso não humilha a pessoa, mas lhe dá a certeza de que é valorizada, considerada capaz de aceitar uma crítica e melhorar. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a proposta do trigo, da preparação para a grande festa. Será no domingo, né? Domingo, né? A grande festa. Essa proposta com esse tema é para nos aproximar, para melhor imitar o nosso Deus. Seja misericordioso como também o nosso Pai é misericordioso. Não é fácil, meus irmãos, atender essa atitude, porque estamos acostumados a passar a conta para os outros. Não é assim? É ou não é? Você fez isso, portanto você deve fazer aquilo. Em poucas palavras, nós julgamos. Temos esse hábito, sim, de julgar. Nós não somos pessoas que deixamos um pouco de espaço para a compreensão, para compreender o outro. E isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E qual é o perigo de nós julgarmos? Qual o perigo? Já pensaram nisso? Qual o perigo de julgarmos? É nós presumirmos, é nós acharmos que somos justos e julgamos os outros. Muitas vezes nós julgamos até Deus, porque pensamos que Ele deveria castigar os pecadores, condená-lo à morte, em vez de perdoar. Neste caso, sim, arriscamos permanecer fora da casa do Pai, como aquele irmão mais velho da parábola, que em vez de ficar feliz, porque seu irmão voltou, ficou irritado com o pai, que o acolheu, e celebrou a volta dele. Se em nossos corações não há misericórdia, se não nos alegramos com o perdão, não estamos em comunhão com Deus. Ainda que observemos todos os preceitos, porque o amor é o amor que salva. Não apenas a prática dos preceitos, é o amor a Deus e ao próximo que dá o cumprimento a todos os mandamentos. E esse é o amor de Deus, é a alegria de Deus. Essa é a alegria de Deus. Perdoar. Perdoar. Se nós vivermos segundo a lei, olho por olho, dente por dente, jamais sairemos da espiral do mal. Jamais. Estamos vendo isso aí hoje, né? Vamos continuar vivendo assim. E o maligno é astuto. O maligno é astuto. Ele nos ilude, fazendo-nos acreditar que por meio da nossa justiça humana podemos salvar-nos e salvar o mundo. Ilusão, né? Na realidade, somente a justiça de Deus nos pode salvar. Somente a justiça de Deus nos pode salvar.
Meus irmãos e minhas irmãs, julgar os outros nos leva à hipocrisia. Acabamos de ver isso no Evangelho, não foi? Acabamos de ver isso no Evangelho. Não é o diabo que está falando isso, né? Meus irmãos e minhas irmãs, julgar os outros nos leva à hipocrisia. E Jesus define exatamente como hipócritas aqueles que se dedicam a julgar. Quando ele diz, como pode dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave do teu próprio olho. Hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, e então verás muito bem, enxergará muito bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque a pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, que julga, ela erra. Pode ter certeza disso. A pessoa que julga, erra. Confunde-se e torna-se um derrotado. Derrotado. Não é assim? Quem julga erra sempre. Sempre. Erra sempre. Olha, eu já passei por muitas coisas. Muitas coisas. Eu não nasci diácono. Eu não nasci dentro da igreja. Recebi um chamado, não tem muito tempo não. Fiz muita coisa errada. Mas graças a Deus, poucas vezes eu fui julgado. Poucas vezes. E hoje, se as pessoas me julgassem naquela época, talvez eu não seria nem diácono. Talvez não seria nem diácono. Poderia ter me revoltado. Ou poderia até achar que eu era aquilo mesmo. Quem erra, meus irmãos, porque toma o lugar de Deus. Por isso que a gente erra. Sempre. Porque a gente, quando julga, toma o lugar de Deus. E Deus é o único juiz. E não apenas a gente erra, mas a gente se confunde. E fica tão obcecado para julgar o outro, claro, que aquele cisco no olho do outro não deixa dormir. Não deixa dormir, né? A preocupação é tanta no julgamento, em colocar em público, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Você pega o celular e o mundo todo já sabe. Fica tão obcecado em julgar o outro que não dorme. Tem sonha. O outro, aquele cisco no olho do outro não deixa dormir, sem entretanto perceber a trave que tem no seu próprio olho. Nesse sentido, meus irmãos, se confunde e crê que a trave seja aquele cisco. Por isso, meus irmãos, quem julga é um homem, uma mulher, que confunde a realidade. Quem julga é um iludido. É um iludido. Mas não é somente isso, não. Não é somente isso. Aquele que julga se torna um derrotado, né? E só pode terminar mal. Porque, meus irmãos, por quê?
Por quê? O lema da nossa Segundo Dia do Cristo fala isso. É claro. Porque a mesma medida que será usada para julgá-lo, como diz o Evangelho, será julgado. É aquela de ser julgado com a mesma medida com qual ele julga, porque o único que julga é Deus, e aquele aos quais Deus dá o direito de fazer, os juízes, por exemplo. A Bíblia tem um livro exclusivo dos juízes. Deus deu o poder de julgar, não a nós. Nós não recebemos esse poder. Não recebemos. Além do mais, meus irmãos, quem julga sempre acusa. Sempre acusa. No julgamento contra os outros, há sempre uma acusação. Exatamente o oposto daquilo que Jesus faz diante do Pai. De fato, Jesus nunca acusa, mas ao contrário, ele sempre defende. Jesus sempre defende, nunca acusa, principalmente as pessoas indefesas. Eu tenho 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. E tem uma que minha mãe, depois de velha, tomou para criar. Imagine, né? E essa que minha mãe e meu pai tomou para criar já está casada, inclusive, né? Era um xodó de meu pai e minha mãe. Imagine a ciumada que não é, né? 6 mulheres, 4 homens, e essa que chegou depois. E meu pai e minha mãe já eram idosos. Era um chumeiro para eles dois, né? E uma certa feita, eu vi em casa aquela filmada, aquela discussão contra ela, e eu defendi. Depois eu me tornei até padrão dela. E as pessoas diziam assim, está defendendo por quê? Eu digo, ela é indefesa. Ela está sozinha contra vocês. Quem vai defender? Quem vai defender, né? E Jesus veio para isso. Para defender os indefesos. Foi para isso que Jesus veio, né? Para defender aquele que não tem oportunidade de se defender. De falar. Meus irmãos, eu estou encerrando já, viu? Se vier na sua boca uma palavra de julgamento sobre alguém, fecha a boca. Feche. Não abra. Não é? O Senhor nos deu um conselho. Não julgueis e não sereis julgados. Convivam com as pessoas com simplicidade. Acolham todos sem exceção. Na quinta-feira passada nós tivemos um rito do lava-pés, não foi? Aqui teve também? O que é que representa aquilo? É um teatro aquilo? Não é um teatro. Aquilo é para dizer a nós o quê? Para dizer a nós o quê? O que é que a campanha da fraternidade nos diz? A amizade social. E o que é amizade social? É seu amigo do meu amigo? É seu amigo do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe? É ser amigo de todos. Do seu vizinho, da rua que você mora. É isso que é amizade social. Se preocupar com tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele ato do lava-pés é para dizer que a igreja é serviço. A igreja é para servir. E também é para dizer sobre a humildade. E devemos ser humildes. Aquele ato do lava-pés é para isso.
para me dizer isso. Agora, para encerrar, sério, se tiver ainda uns 3 minutos, eu queria que todos ficassem em pé. De pé. Silêncio total, por favor. Total. Feche os olhos, todos vocês. Pense numa pessoa no qual vocês não se dão bem. Pense naquela pessoa que você não se dá bem. Que você não gosta. Ou que lhe fez alguma coisa. Que são inimigos. Pense nele. Pense nele. Nesse momento, oremos por essa pessoa e sintamos misericórdia por ela. Deus, eu quero agradecer pelo perdão tão grande que o Senhor me deu. Obrigado pelo seu sacrifício. Sei, meu Deus, que é ordem perdoar as pessoas que me ofendem. E mais do que perdoá-las, é preciso perdoá-las quantas vezes foram necessárias. Perdoar. Pense nessa pessoa, no nome dessa pessoa. Não precisa falar. Pense nela. Minha vontade é de retribuir tudo o que ele ou ela me fez, de fazê-la sentir muito a dor. Mas eu sei que esta não é a sua vontade. Renova a minha mente, Senhor, e o meu coração. E me ajude a perdoar essa pessoa. A minha natureza humana precisa ser silenciada. Caso contrário, não serei capaz de perdoá-la. Ajuda-me, Senhor. Não deixe que o meu ego me domine. Quero me render ao Senhor por inteiro. Senhor, restaura o meu coração, cure a minha alma, para que eu libere perdão. Eu entrego a minha oração de perdão, aguardando por sua resposta. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos abrir.